It's hard to believe that I couldn't see that you were always beside me. Regra 34. Sejam bem-vindos a mais um Ensaio Geral que começa com essa infeliz notícia de que eu vou ter que explicar pra vocês o que é a regra 34. Cara, isso já foi muito discutido na internet, provavelmente a grande maioria sabe, mas assim, a quantidade de censura que vai aparecer atrás de mim agora é um absurdo. Nos idos tempos de 4chan, existia uma coisa chamada regra 34 que ainda permanece como um website, inclusive, onde você acha fanart, né, em contexto sexual, de absolutamente tudo que você pode imaginar, de maneira lícita, ou né, ilícito no sentido do desenho, do que está sendo descrito no ato, né? Então você envolve desde dragões, até personagens de anime, até personagens da Pixar e da Disney, e é impressionante como aquilo consegue se sustentar no ar, o site Regra 34, onde você pesquisa o nome de qualquer coisa. Porque, cara, a quantidade de processo que deve chover, né, eu acho uma coisa muito complexa. E aí você consegue imaginar realmente, assim, tipo, Minion, por exemplo. Aí você deve pensar, Matheus, Minion? Minion deve ser o que mais tem, cara. Minion deve ser o que mais tem. E assim, a essa altura, eu tô falando isso com uma certa serenidade, mas vocês devem estar muito assustados com o que tá aparecendo no Chrome. E assim, a gente ainda tá borrando as coisas, deixando só as caras e tal. Sabe quem tem uma regra 34, por exemplo, icônica? Icônica. O Clips, do Microsoft Word, que inclusive engravida, e tem ele gravidinho, né? Então, cara, a regra 34 é isso, esse é um tema, eu queria pedir desculpas dele ter sido incluso. O Luffy achou que ia ser muito maneiro mostrar isso pra vocês. Eu já não tô tão confortável com essa ideia, né? E eu imagino que a gente vai colocar vários sons de choque também nos barulhos de auditório. Mas então, como vocês não controlam a reação que a gente pode fingir que a gente teve, eu queria uma salva de palmas no meu auditório virtual pra regra 34. Pode entrar o som. Mais alto, mais palmas, ainda mais alto. Grito, suspiro. Fogo de artifício. Próximo tema. Vamos ao próximo tema. Taylor Swift, cinema da Marvel e McDonald's. Aí você deve estar pensando assim, pô, vamos falar de indústria cultural, vamos. Cara, a gente entra num momento, isso aqui, pô, muito figurinha repetida, então eu vou falar meio né, trazendo a conexão, mas não em si da ideia tanto. Que é o seguinte, a gente chegou num momento de mundo, assim, que a gente tem monopólios consolidados de produção cultural, né? Ou seja, figuras que têm muito poder e muito lobby para divulgar as suas coisas. Então, o filme da Marvel, por exemplo, vai custar 250 milhões para fazer ele e 250 milhões para divulgar ele. E aí você vai poder botar dinheiro, uma quantidade de dinheiro que você toma todas as salas de cinema, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem esse problema. Você invade cinemas do planeta inteiro e você tem que dar lucro, né? Em culturas diferentes, o que faz com que você produza experiências culturalmente limitadas, sem nuances e extremamente achatadas, para que lugares diferentes consigam lotar as salas de cinema com suas famílias e isso não seja questões, não produza questões, né? Qual o problema? Quando a gente fala de indústria cultural, a gente tem também um público consumidor que está cada vez pior, não por culpa do público, mas pelo declínio cognitivo que a gente tem encarado, principalmente com as redes sociais. O que acontece? Cara, a gente está há 15 anos já desenvolvendo a nossa identidade e passando dezenas de horas da nossa semana e várias horas do nosso dia, 6, 8. O Brasil tem os maiores tempos de tela do mundo. A gente passa muitas horas do nosso dia conectado digitalmente. A culpa é sua? Não. Isso é uma questão de design, é uma questão social, é uma questão econômica. Mas a questão é, a gente foge para a tela e a gente consome as vidas nas telas. E a gente está cada vez mais tendo uma experiência limitada de vida porque a gente passa muito tempo simplesmente consumindo informação pela tela e cada vez pior, porque a gente está confundindo informação com entretenimento, informação com estímulo. Então você começa a consumir notícia do TikTok, se informar pelo Instagram, né, só ler as manchetes, né, e aí você tem todo o problema de fake news, etc, etc, etc. Onde eu quero chegar? A gente tem uma indústria cultural que apela cada vez mais para um público que tem uma cognição cada vez mais limitada e que por isso vai consumir obras que são cada vez menos provocativas, porque os debates também são muito polarizados, justamente porque a internet é polarizadora, limitadora e achatadora. Então você fica sempre entre dois extremos, o que não é uma coisa muito legal de acontecer. Por conta disso, né, aí a gente vai amarrar Taylor Swift e indústria cultural, tem um vídeo que eu vou colocar até o arroba da menina, não tô lembrando, que ela fez justamente comparando a música pop Chiclete, acho que até ela fala da Taylor Swift, como McDonald's, né? E aí também tem gente que é contra essa teoria e tal, porque a indústria cultural é a indústria como um todo, Beatles é a indústria cultural, e eu concordo. Porém, acho importante pensar esse contexto, né? Que a indústria cultural hoje, ela serve a uma lógica de estímulo, impulso, retenção de atenção e uma incapacidade de articular temas mais complexos intelectualmente, seja a partir da música, seja a partir do cinema. Porque, afinal de contas, o prejuízo do investimento desses monopólios é muito grande, eles têm que alcançar um público culturalmente muito diverso e você cada vez mais vai criando uma construção de consenso e de gosto no pensamento global, na aldeia global, que é cada vez mais limitado.
E por conta disso, a gente tem o que a gente chama de McDonald's, é sempre um básico, sempre a mesma coisa. Então essa é a mistura de conceitos aí do contexto que a gente vive atualmente. Eu acho que eu falei muito bem e eu tenho o direito de ir ao próximo tema. Você gosta de McDonald's? Eu amo McDonald's. Inclusive, acho que vale falar disso, assim. Eu sei que vocês gostam do Mac que tem carne, né? Mas, cara, é muito pior que o que tem frango. Eu acho que o McChicken é o sanduíche ideal e o McChicken Bacon, especificamente, é muito brabo, cara. Ele é uma coisa muito linda, assim. Porque você tem o molhozinho, você tem o bacon, você tem a alface e você tem o frango. E o frango do McDonald's é bom demais, gente. Todo mundo sabe disso. E você gosta de Taylor Swift? Não. Assim como eu não gosto de Bob's. Próximo tema. Mas eu gosto de outros chicletes. Não gostar de Taylor Swift não me faz melhor do que ninguém. É simplesmente uma questão pessoal. Não gosto muito da Taylor, não gosto muito da Marvel, né? Mas certamente consumo uma série de outros gostos construídos em mim pela indústria cultural e moldados. Afinal de contas, a maioria do cinema que eu consumo é americana, música americana. Eu cresci vendo coisa dos Estados Unidos, né? Então, falar essas coisas não significa que eu tô acima desse discurso, não. Simplesmente que todos nós operamos embaixo da lógica dele. Boa, próximo. Ia me responder, não pode mais. O artista Banksy e o artista brasileiro Cobra. Queria muito falar desse tema. Eu devo ser... Eu não, porque tem muita gente, mas assim, eu sou um dos grandes haters do Banksy no mundo. Eu sou o cara que fica muito revoltado com o Banksy. Ele tem obras boas que ele já fez, mas simplesmente a inspiração artística do Banksy, isso é um negócio tão absurdamente... derivar um resultado tão simplório em muitas questões me deixa muito desesperado. Tipo, principalmente a cooptação artística do Banksy enquanto produto e o quanto ele, ao longo do tempo, foi se permitindo ser cooptado fingindo que ele não era. Então vira e mexe, sei lá, ele faz um estante, tipo assim, vende um quadro, 5 quadros vende no leilão, ele é triturado. Irado, maneiro, qual o valor da arte? Mas assim, uma discussão que já existia. Agora você pega, tipo, a menina com um balão. E aí, cara? E aí, beleza, e aí? É tipo, a guerra é ruim, a destruição, né? Como uma imagem simples evoca tanto, que me leva ao paralelo, inclusive eu vou botar o tweet, acho que é um tweet aqui, maravilhoso, do nosso querido artista Cobra. Não tenho nada contra o Cobra quanto pessoa, não conheço a história dele, acho que, cara, você ganhar a vida com arte é uma coisa mágica. Então eu vou falar simplesmente da minha percepção do trabalho dele, que ainda é a minha percepção. Eu acho de muito mau gosto. E assim, não é um ataque ao Cobra, não foi o Cobra tem mau gosto. Eu acho. Eu tenho certeza que se o Cobra me visse na vida real, ele ia achar várias decisões minhas de mau gosto. E essa é a magia, né, de todos nós sermos diferentes. Então, não é um ataque a esse artista bem-sucedido, Cobra. O meu único ponto é, por exemplo, aquele Yoda que ele fez. Aí uma pessoa viu o Yoda pintado enorme na parede. Ficou tipo assim, cara, acho que esse é o poder da arte. Imagina, sei lá... Eu acho meio insano, assim, tipo, você ficar realmente profundamente emocionado porque tem um Yoda gigante pintado na parede, sabe? E acho que isso correlaciona com um artista Banksy, assim. Eu acho que são coisas que já foram feitas, já foram escritas, né? E é uma arte que eu acho muito preguiçosa. Eu acho que é meio que um Romero Brito político, assim, né? Próximo tema extra. Vamos lá de tema extra para falar de alta cultura brasileira. Tá aqui. Que o próximo tema só pode ser porque ninguém mais soa como o Jota Quest. Vamos lá. Cara, Eidor eu não escuto mais, Você Não Me Leva a Nada. Eu acho que no começo dos anos 2000 a gente tinha um pop rock, que era muito interessante, brasileiro, porque ele conectava com uma juventude, mas ele já conectava também com uma galera que estava ali na curva dos 30 e uma geração ainda que cresceu muito sobre rock and roll e que ali naquele momento estava consumindo um rock and roll mais seguro, né? Menos controverso. Também faz parte de um momento onde o rock, até pelo otimismo dos anos 2000, é infectado por um contexto muito mais positivo e pra cima, até nas suas letras tristes, né? Então o Jota Quest é uma banda alegre, né? Por que nenhuma banda mais soa como o Jota Quest, né? Porque justamente o público-alvo do Jota Quest foi uma coisa que existiu num espaço muito específico de tempo, né? Antes dessas bandas se consolidarem, inclusive, como bandas ali muito seguras dentro do pop rock, né? Escolhas muito certas. Dentro delas, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, né? Todo mundo que fez uma cena de rock no começo, inclusive a banda Skank. E aí eu queria terminar esse episódio do Ensaio Geral saudando a banda Skank, indicando, pra quem não conhece, o disco Cosmotron. Skank é muito absurdo. Inclusive, eu queria dizer que a minha música favorita do Skank é a música Dois Rios, que é também escrita pelo Lô Borges. E você consegue perceber isso quando você analisa a letra, porque tem um lirismo muito parecido com o dele. E a história de produção. O céu está no chão, o céu está... Dois lados deram as mãos. Eu vi também